Eu sou o missionário Daniel e certa vez fui chamado para exorcizar uma entidade do corpo de uma mulher que vivia em uma fazenda isolada. Ao chegar lá, senti algo errado antes mesmo de entrar na casa. Os animais evitavam o local. O silêncio era pesado. Não era paz, era alerta. Quando entrei no quarto, vi algo que jamais esquecerei. A mulher estava grudada no teto, de ponta cabeça, como se a gravidade não existisse. Os braços pendiam soltos, o cabelo quase tocava o chão e o pescoço estava em um ângulo impossível. O quarto estava tomado por um frio que atravessava os ossos. Quando ela abriu os olhos, não havia branco, não havia pupilas, apenas escuridão. "Você chegou tarde", disse ela, com uma voz que não era dela. Comecei a orar. O crucifixo em meu peito ficou pesado, quase impossível de sustentar. A lâmpada piscava, as paredes estalavam, o ar parecia se mover como se respirasse. Ela sorriu. A boca se abriu além do natural. A mandíbula estalou. O corpo começou a se mover pelo teto em círculos, como um animal. Quando pronunciei o nome sagrado, tudo parou. O corpo caiu do teto, com um impacto seco. Por alguns segundos, ela ficou imóvel. Então começou a chorar. Um choro fraco, quebrado. "Ele não gosta quando você fica", murmurava. Quando se virou para mim, falou com a própria voz, mas com um olhar que não era humano. "Você acha que veio sozinho? Ele vive aqui. A fazenda é dele." Naquele instante, o chão rangeu, como se algo enorme tivesse se movido sob a terra. Na manhã seguinte, fui levado aos fundos da propriedade. Lá encontrei um poço antigo, selado com tábuas cobertas por símbolos entalhados à faca. Ao redor, ossos de animais e alguns que pareciam humanos formavam um círculo. A mulher não era a origem do mal. A terra havia sido consagrada a algo antigo. Na segunda noite, ela começou a falar enquanto dormia, sem abrir os olhos. "Você ora para um Deus que não pisa aqui." O quarto esfriou novamente. Marcas começaram a surgir em meus braços, os mesmos símbolos do poço. A entidade não queria apenas o corpo dela, queria liberdade, queria território. Entendi que o exorcismo não seria simples, não era apenas uma possessão, era uma batalha contra algo que havia recebido permissão naquele lugar há muito tempo. Ao amanhecer, voltei ao quarto decidido a terminar o que havia começado. A entidade se manifestou com fúria. "Você não tem autoridade aqui." A cama começou a tremer violentamente. O crucifixo foi arrancado da minha mão e lançado contra a parede. Mesmo assim, continuei. Não em gritos, mas em autoridade. O corpo dela se arqueou de forma impossível. O vento entrou pelas janelas fechadas. O chão pareceu pulsar sob meus pés. Então, declarei com firmeza que aquela vida não pertencia a ele. O grito que se seguiu não veio da mulher, veio de algo mais antigo, mais profundo. O quarto inteiro tremeu. Ela caiu de costas na cama, com os braços abertos, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. O ar ficou gelado por alguns segundos, e então, silêncio. A entidade falou uma última vez, não pela boca dela, mas dentro da minha mente. "Se ela sair, eu levo o lugar." Naquele momento, entendi que não bastava libertar a mulher. Era preciso quebrar a autoridade espiritual da fazenda. Coloquei a mão sobre a testa dela e iniciei a oração final. Cada palavra parecia pesar toneladas. O corpo dela se contorceu uma última vez e então relaxou. O frio desapareceu. O peso saiu do ambiente. O vento cessou. Ela respirou fundo, como alguém que volta à vida depois de muito tempo submersa. Quando abriu os olhos, eles eram dela. O olhar, humano. Ela começou a chorar, mas de alívio.
Eu sonhei que estava presa num lugar escuro e alguém abriu a porta. Fui até o poço novamente. Nenhuma reação, nenhuma presença, nenhuma opressão. Mas semanas depois, senti um chamado estranho e decidi voltar à fazenda. Ao retornar, percebi que a terra ainda guardava a memória. Cavamos uma área distante da casa e encontramos restos de um altar antigo, objetos queimados e símbolos ainda mais antigos. A fazenda não tinha apenas sido tomada, ela havia sido preparada. Naquela noite, uma sombra se manifestou no chão, não para atacar, mas para resistir. Não buscava corpos, buscava território. Declarei em voz alta que aquele lugar não estava mais disponível, que pactos antigos haviam sido quebrados, que a terra não tinha mais permissão para abrigar aquilo. A sombra se dissipou lentamente, sem gritos, sem violência, como se algo que finalmente aceita uma derrota antiga. Ao amanhecer, selamos o local. O poço foi lacrado definitivamente. O antigo quarto foi transformado em um espaço de oração. Árvores foram plantadas onde antes havia sinais de morte. Vida sobre o que um dia foi escuridão. Meses depois, recebi notícias. A mulher dormia em paz. A casa havia voltado a ser apenas uma casa. Nenhuma manifestação, nenhum chamado. A fazenda não era mais um lugar de medo, era um testemunho. E eu aprendi algo que nunca esqueci. O mal pode marcar um lugar por gerações, mas quando a autoridade de Deus é exercida, até a terra descansa. Eu tinha acabado de sair de um culto. Depois disso, me reuni com alguns amigos na casa de um deles para comer, conversar. O tempo passou rápido. Quando eu percebi, já era meia-noite. Me despedi e fui embora para casa a pé. A rua estava silenciosa demais. Daquelas noites em que até o som dos próprios passos parece alto. Foi quando aconteceu. Minha visão simplesmente se abriu. Não foi gradual, foi instantâneo. Quando eu me aproximei de uma esquina, eu vi um grupo inteiro de espíritos malignos. Confesso, eu não estava preparado. Foi um choque. Eram muitos. Nunca na minha vida eu tinha visto tantos. Eles não flutuavam como nos filmes. Eles andavam. Alguns arrastavam os pés, outros se moviam rápido demais, como se o chão não os limitasse. As formas eram humanas, mas erradas. Rostos afundados, olhos fundos demais, bocas que se abriam em ângulos impossíveis. No pior detalhe, eles estavam reunidos, como quem espera algo ou alguém. Quando eu dei mais um passo em direção à esquina, todos pararam, ao mesmo tempo. Um virou o rosto, depois outro, até que todos estavam olhando para mim. Naquele momento, eu entendi uma coisa. O mundo espiritual não se revela para quem está preparado. Se revela para quem está marcado. Meu coração disparou. Tentei orar, mas as palavras não saíam. Então eu ouvi, não com os ouvidos, dentro da minha mente. Você consegue nos ver agora. Eu dei um passo para trás. Tropecei. Quando levantei o rosto, eles estavam mais perto. Um deles se destacou do grupo. Era mais alto, mais escuro. A presença dele fazia o ar pesar, como se tudo ao redor estivesse afundando. Ele me encarava e então falou: Você saiu do culto, mas não saiu do alcance. As luzes da rua piscaram. O silêncio ficou absoluto. Mas o mais estranho
O mais inquietante é que eles não conseguiam chegar perto de mim. Eu comecei a andar. Cada passo era pesado, mas eu conseguia andar. Eles se moviam ao meu redor, tentavam cercar, mas sempre havia uma distância invisível entre nós. Era como se algo os impedisse. Um silêncio breve. O grupo inteiro parou. Só o mais alto continuou me encarando de longe. Eu segui andando e entendi uma coisa naquela noite. Eu não encontrei eles. Eles é que me viram sair do culto e perceberam que não podiam chegar perto. Eu era criança quando isso aconteceu. Não lembro exatamente minha idade. Só lembro que era pequeno o suficiente para ainda ter medo do escuro. Meus pais precisaram sair naquela noite. Disseram que voltariam rápido. Não abre a porta para ninguém, minha mãe falou, e dorme cedo. Eu fiquei sozinho em casa. A casa estava em silêncio. Um silêncio diferente. Não era paz, era espera. No começo foi até divertido. Liguei a TV, sentei no sofá, fiquei pulando de canal, mas conforme a noite foi passando, a casa começou a parecer grande demais. Cada barulho chamava a atenção. O estalo da madeira, o vento batendo na janela, o rangido do corredor. Foi quando a luz da sala piscou. Uma vez. Duas. E voltou ao normal. Eu pensei que fosse nada, mas meu coração começou a bater mais rápido. Resolvi ir para o quarto. O corredor estava escuro. Eu dei um passo, depois outro, e foi aí que eu vi. No fim do corredor, tinha alguém parado. Não se mexia. Não falava. Era só uma sombra. Mas uma sombra que não devia estar ali. Eu pisquei. Fechei os olhos. Quando abri de novo, ela estava mais perto. Meu corpo inteiro gelou. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. A sombra começou a se mover. Não andava. Ela deslizava. E quanto mais perto chegava, mais eu conseguia ver. Não tinha rosto. Não tinha olhos. Eu sentia que ela estava me olhando. Foi quando ouvi um sussurro. Ele pode me ver. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu corri. Me joguei na cama. Puxei o cobertor por cima da cabeça. Comecei a rezar, do jeito que eu sabia. O quarto ficou gelado. E eu senti alguém sentar na beira da cama. O colchão afundou. E bem perto do meu ouvido, eu ouvi: "Não olha." Eu fiquei imóvel, sem respirar, sem me mexer, até ouvir a porta da casa abrir. Meus pais tinham voltado. O peso saiu da cama. O frio passou. E tudo ficou em silêncio de novo. Depois daquela noite, eu nunca mais fiquei sozinho da mesma forma. A casa continuava a mesma, mas alguma coisa tinha mudado. Nos dias seguintes,
A porta do meu quarto amanhecia aberta. Brinquedos apareciam no corredor, sempre perto do escuro. À noite, eu ouvia passos, cuidadosos, como se alguém não quisesse acordar ninguém. Às vezes, quando eu piscava, a sombra já não estava no mesmo lugar. Ela nunca aparecia inteira. Era sempre um detalhe, como se estivesse aprendendo a se mostrar. Uma noite, eu criei coragem. Você vai embora? A resposta não veio em palavras. Veio como um frio. Você cresceu, mas ainda pode me ver. Hoje, eu evito ficar sozinho à noite, porque às vezes, quando a casa fica em silêncio demais, fico desconfortável.